Bom dia pessoal. Hoje nós vamos falar sobre que há doenças que elas são regidas pelo pecado. Elas são sustentadas e elas vêm sobre as pessoas por causa do pecado. Então, antes de mais nada, compartilhe o vídeo. Você quiser evangelizar uma pessoa, manda o vídeo para outras pessoas. Se não tem tempo, pega um vídeo desse que você ouviu, entendeu, mande e evangeliza, dê fruto para o reino de Deus. E se você acha o vídeo um pouco prolongado, você assiste 10 minutos agora, 10 minutos depois, ou vai direto para a oração no final, onde nós oramos, intercedemos, lutamos na fé. Porque a Bíblia diz assim, que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, por violência, e só os que se esforçam, só os violentos tomam posse do reino de Deus, entram no reino de Deus através da força, da oração, da espiritualidade, através do entendimento e alcance. Então nós vamos mostrar aqui que a maioria das doenças, ela vem por causa do pecado, entendeu? Então no livro de João 9, está escrito assim, olha, presta atenção direito, hein? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Olha só, um homem cego de nascença. Agora veja bem. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Olha só, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, uma doença que vem pelo pecado. Foi ele que pecou ou foi os pais dele? Então eles atribuíram aquela cegueira vindo por causa do pecado dele, ou vindo por causa do pecado dos pais dele. Então vem de geração a geração, hereditário. Uma pessoa recebeu câncer lá atrás por causa dos pecados do pai, e hoje os filhos têm a mesma doença, têm o mesmo problema, recebe aqueles danos, recebe através dessa condenação atrás, os filhos recebem nos seus corpos, recebem na sua vida essa cegueira de nascença. Então Jesus disse agora, respondeu Jesus, porque Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Quer dizer, então existe 3 tipos, ou vem pelo pecado da pessoa, ou vem pelo pecado dos pais, a doença, ou realmente uma coisa que aconteceu naturalmente. Porque Jesus fala aqui do natural, olha só. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então foi uma coisa que aconteceu naturalmente ali, não foi pelo pecado dos pais, mas acontece pelo pecado dos pais e acontece pelo pecado da pessoa. Então já não era de nascer, então só poderia ser dos pais. Mas Jesus mostrou a outra, que vem o que? Naturalmente. Tem coisa que vem natural acontecendo, né? Então Jesus foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quer dizer, ele foi falando à noite acabar a vida nesse mundo, né? Quando você acabar, enquanto há dia, quer dizer, você está aqui, mas o mundo espiritual está aqui, nesse mundo ainda a pessoa viva, né? Porque após a morte não se faz nada. Quem foi condenado, foi condenado. Quem não foi, vai embora morar com Deus, já está resolvido a situação. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, entendeu? Então, é nessa base que mostra várias passagens. Jesus Cristo tem outra passagem que Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados. Ele era um paralítico, né? Era um paralítico que estava ali. Ele falou, os seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus se levantaram contra ele e disse assim, quem é tu que para perdoar pecado, senão só Deus que pode perdoar?
E Jesus Cristo falou assim, qual seria, não seria diferente dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e vá. Então você vê que aquela doença, né, Jesus perdoou os pecados dele. Pode ver a mulher adúltera, ela ia ser apedrejada, o espírito da morte, ela já estava morta ali, então eles iam apedrejar, né, apedrejar a mulher adúltera. E Jesus Cristo disse o quê? Que quem tiver em pecado que atire a primeira pedra. E todos largaram as pedras e foram embora, né? Foram embora e abandonaram. Ele falou, mulher, cadê teus acusadores? Ela falou assim, não tem mais nenhum. Então vá e não peques mais. Quer dizer, o pecado veio, a origem à morte dela, ela ia morrer naquela atitude dela ali. Então os pecados dela ia gerar ela a morte. E o que acontece? Ele falou assim, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tá vendo? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quer dizer, para não vir danos, tanto de saúde como de morte, de perturbação. Então os pecados geram doença. Os pecados até dos pais vêm. Então aquele fato de hereditário, ele é verdadeiro, mas vem por causa que muitos por causa que do pecado. E o pecado dá origem aos demônios ali, a liberdade deles colocar um mal sobre a pessoa, colocar aquele peso, aquele sofrimento, aquela opressão, aquela miséria, né? Aquelas doenças, seja ela de origem interna, nos órgãos do corpo, na pele, aonde que for. Então você vê que o pecado ele traz o que? Doença, traz miséria, traz tormento, traz perturbação, tanto agora fisicamente, quanto está nesse mundo e eternamente, né? Então se você quer a chance de se livrar disso, você tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Deus, abandonar, chama-se converter. Converter significa você está indo na direção sul, você vai para a direção norte, você está indo para frente, você se vira para trás, vira as costas para o mal, para o pecado, para atitudes erradas, para aquilo que causava danos em toda a sua vida. E você vai ver a mudança, a transformação. Assim houve comigo, assim há com muitos que se vão nessa direção. E dentro da palavra de Deus você vai ler e vai encontrar isso daí. Então isso seria atitude sua para na direção de Deus, abandonando, virando as costas e você vendo a restauração. Então, recapitulando, doenças, misérias, situações, perturbações, só desastre, só dando tudo errado, problema sentimental, tudo isso por causa do pecado. Então você tem que virar as costas e se converter. Então eu vou orar por você, determinando para você que ajuda a sair dessas situações. Ó Deus, em nome de Jesus, junto com essa pessoa, junto com essas pessoas, com essa família, meu Deus, esse homem, essa mulher, esse problema que está no casamento, na vida, é por causa da atitude, por causa do erro, por causa das situações. Então, ó Deus Todo-Poderoso, envia teus anjos agora e manifesta, meu Pai, o teu poder. Venha ser desfeito, venha ser destruído esse mal, essa doença que veio por esse pecado. E desejar, meu Pai, essa pessoa se arrepende, ela decide se converter, ela decide, meu Deus, se humilhar aos teus pés e pedir o teu perdão, pedir a tua misericórdia. E meu Senhor, e o Senhor envia, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor deu o teu próprio Filho, já deu a resposta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então manifesta, meu Deus, agora, seja consumido o mal, seja repreendido esse espírito do pecado que veio hereditário, que veio pelos pais dela, que veio, meu Deus, pela atitude dela, ou essa situação que veio natural.
Então o Senhor falou que vem agir até o natural, o poder do Senhor vem. Meu Pai, o que é demônio que vem pelos pecados dos pais, se foi por causa dela, esse problema, essas situações, seja amarrado, mas também, meu Deus, que é natural, que veio ali, veio por acaso a situação, aconteceu, meu Pai, de origem, meu Pai, natural. Então seja repreendido, espírito imundo, pelo poder de Deus eu te repreendo, hóstia, te repreendo mal, sai da cabeça, sai do problema, sai das situações, sai dessa prisão. Você causa esse tormento no corpo, no sangue, nos ossos, no ser, na mente dela, no psicológico, depressão, demônio da depressão, da miséria, da escassez, do problema. Meu Deus, seja arrancado agora, câncer, seja o que for, hereditário, eu te repreendo. E agora, através disso, ela, crendo nessa palavra, ela se arrepende, pois eu te ordeno, é em nome de Jesus, enviado, meu Deus, eu creio nisso, que é enviado legiões de anjos, para arrancar dela, do corpo, da casa, de tudo, diante dela, meu Pai, da vida financeira, meu Pai. Então a vida espiritual dela, de te conhecer, essa religião, esse mal, essa atitude que enganava ele, esses espíritos, esses encostos, seja repreendido, teus anjos arranquem e amarrem e acorrentam, pois eu ordeno que saia agora. Sai da mente, sai do corpo, sai do entendimento, sai dos pensamentos, essa pessoa que ora junto e desligado às obras desse espírito, desse mal, problema, seja ele que for, meu Deus, em nome de Jesus, pelo Deus do impossível, sai agora. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu espírito, meu Pai, venha desenvolver, crescer dentro dela, meu Pai, à medida que ela vai se dando, se arrependendo, buscando comunhão, buscando o pensamento do Senhor, se entregando a cada dia, meu Pai, se arrependendo, batizando nas águas, sendo batizado com o Espírito Santo e ouvindo a sua palavra, ela possa crescer na direção do Senhor, do teu reino. Abençoa ela em nome do Senhor Jesus Cristo.